Olá, caros seguidores do nosso canal Afia Neuro. Estou aqui, eu, Felipe Cunha, acompanhando ao vivo e para vocês do nosso canal o 20º Congresso Mineiro de Neurologia. E hoje se iniciou, na parte da tarde, as atividades desse congresso tão robusto e tão importante para a sua prática clínica neurológica. E o congresso foi dividido em vários temas super importantes para a sua prática clínica. E eu tive a honra de participar desde o seu começo até o final agora. E vou trazer aqui para vocês o que eu vi de melhor e o que eu acho que mais importante na sua prática clínica neurológica. Então, a primeira mesa que eu participei foi a mesa de neurologia vascular. Essa mesa foi composta por 4 grandes autoridades na parte vascular, 3 autoridades aqui de Belo Horizonte e uma autoridade de São Paulo, e muitas vezes uma autoridade nacional, a doutora Gisele Sampaio. E eu vou passar um pouquinho de cada mesa para vocês entenderem o quanto é importante a neurologia vascular e quanto essa área da neurologia vascular mudou nos últimos anos. Então, realmente, eu que já tenho formação em neurologia há 12 anos, estou presenciando todos os dias essa mudança na parte da neurologia vascular. Então, quando eu iniciei minha residência em 2010 na Santa Casa de Belo Horizonte, a gente tinha o início dessa conduta da trombólise. Então, foi onde que começou a se montar os centros de AVC, e eu estou presenciando toda essa revolução do tratamento do AVC. Então, a primeira aula ministrada hoje do nosso início do Congresso Mineiro de Neurologia foi ministrada pelo Dr. Eduardo Miranda, uma autoridade da radiologia neurológica, e ele junto comigo, eu trabalho com ele há 12 anos, junto comigo nós conseguimos ver essa revolução da neurologia. Ele trouxe para nós o quanto se evoluiu na imagem radiológica, o quanto hoje a gente consegue, em forma de imagens, até muitas vezes com a inteligência artificial, a gente conseguir quantificar o dano daquele AVC. Então hoje mostrou o quanto que a gente tem de recurso, na própria tomografia mesmo, não é ressonância só, mas na própria tomografia, quais são os mecanismos, quais são os impactos, o que a gente consegue de diferente, o que consegue trazer de benefício de imagem e para melhorar a sua conduta radiológica e muitas vezes neurológica. Então ele trouxe o quanto que a gente melhorou, o quanto que a gente conseguiu hoje ter scores, né? Então o quanto que a gente conseguiu usar bem o ASP, o quanto que a gente consegue usar a tomografia com contraste, o quanto que a gente consegue quantificar o core isquêmico, o quanto que a gente consegue quantificar a perfusão desse paciente. E hoje com a inteligência artificial a gente consegue quantificar isso de forma automática. É lógico que a gente sempre vai conferir do ponto de vista médico, mas ela consegue trazer para vocês esse core isquêmico, se há uma área de penumbra, se há uma área a se salvar, ou se não há uma área para se salvar. Então, eu estou com o Eduardo trabalhando desde 2013, 2012, então quanto que a gente conseguiu revolucionar. No começo a gente tinha um score, às vezes, clínico, um score, às vezes, pela ressonância, e hoje a gente tem pela tomografia um método rápido, um método fácil e um método que é super importante para a gente quantificar e manejar melhor a conduta do tratamento. É lógico, e ele bateu muito em tecla 2 pontos importantes, é que a tomografia ainda serve muito para a gente poder diferenciar se esse paciente tem um AVC isquêmico ou AVC hemorrágico. Isso muda completamente a conduta do tratamento do paciente com AVC agudo. E ele trouxe esses mecanismos da IA, da quantificação de score, e trouxe um dado muito interessante que a gente tem visto muito nos últimos congressos. Eu trouxe isso para vocês no Congresso Paulista, e ele falou que são as colaterais leptomeninges. O quanto isso de impacto tem no desfecho, muitas vezes no paciente com obstrução de grandes vasos, ou seja, quanto mais colaterais leptomeninges, a gente considera que ele consegue suportar um tempo maior de isquemia. Então, isso é muito legal. A outra aula foi ministrada pela doutora Gisele Sampaio. Essa não precisa apresentações, né? Gisele, uma referência da neurologia vascular, né? Hoje uma das coordenadoras do Hospital Albert Einstein, e ela trouxe os trials desses scores grandes, né? Então, quanto que a gente
O que a gente faz nesses scores? Ela trouxe desde o comecinho, né, do tratamento dos AVCs, da trombólise, da trombectomia, e esses scores, isso demonstra para nós essa dificuldade que a gente tem às vezes nesse manejo desses scores maiores, né? E ela trouxe, que eu achei muito bacana, realmente que a gente tem que estender um pouco mais, e isso faz parte muito importante, a gente conseguir, quando a gente estende a janela, a gente já consegue abraçar mais pacientes e salvar mais pacientes. Acho que isso é muito legal. Seguindo a nossa mesa de neurovascular ainda, a próxima aula foi a doutora Júlia Callas. A Júlia Callas é uma amiga pessoal, uma referência na neurologia vascular de Minas Gerais, e ela trouxe muito interessante que essa profilaxia desses pacientes de alto risco de recorrência de AVC. Quais são esses 3 pacientes com alto risco de recorrência de AVC? Então, esses pacientes, principalmente os pacientes oncológicos, nós tivemos vários casos nos últimos anos, essa dificuldade de manejar esse paciente oncológico, esse paciente que tem, pela doença oncológica, um efeito protrombótico, e só por si só isso aumenta muito o risco, né, de novos eventos vasculares, e a doença causar eventos vasculares, eventos vasculares causar uma piora da qualidade de vida desse paciente. E então foi muito interessante. E por desfecho comum, o que a gente poderia usar de conduta melhor? Os últimos trabalhos falam que nesses pacientes ainda a conduta da antiagregação talvez seja o melhor das condutas. A gente tendencia muitas vezes à anticoagulação, mas a gente tem que ponderar a anticoagulação pelos seus riscos. E nós estamos falando de um paciente com riscos de doenças oncológicas. Então, não existe uma fórmula de bolo, eu acho que é importante a gente quantificar, a gente tendencia a agregar, mas também a gente vai, em alguns casos, anticoagular, que muitas vezes é a melhor das condutas para esses pacientes. Um outro dado muito importante e muito interessante que ela trouxe foi dos trombos frescos, dos trombos flutuantes, aqueles trombos que você vê uma placa e tem um trombo ali balançando. Então aquele paciente que você atende ele hoje, enquanto ele não sai do hospital, você não dorme mais, né? Então, o quanto isso é importante, e o que a gente vê, na maior parte das vezes, é uma combinação de antiagregação e anticoagulação, mas a gente ainda tem poucos trabalhos sobre isso. Isso é mais uma experiência do paciente. Eu, junto com a Júlia, já tivemos vários desafios no nosso manejo clínico, nosso manejo do dia a dia do hospital, e eu falo com ela: Júlia, chega um paciente novo com esse evento, a gente pensa de novo, bate a cabeça de novo, nem parece que nós tivemos um caso recente disso e tomar uma conduta. Então, cada um acaba que a gente tem sempre a tendência a anticoagular e antiagregar. E, por fim, a aula do Dr. Breno. Então, o Dr. Breno traz para nós, e é muito bacana, né? Breno Franco é uma grande referência, uma autoridade da neurologia em Belo Horizonte, do HC, do Felício Rocha. Então, a autoridade que a gente tem da parte hospital, um grande amigo, já dividimos vários plantões juntos. Ele traz um desafio no seu tratamento neurológico. É um paciente com um AVC e um paciente com forame avopatente. Qual é a sua conduta? Fechar ou não fechar o forame? Até então a gente tendenciava a não fechar, os últimos trabalhos tendenciam a fechar, desde que, o Breno foi muito enfatizando, falou muito bem disso, desde que esse forame oval seja o causador do AVC do paciente. Então a gente tem que quantificar risco, quantificar se realmente aquele forame oval é a causa do AVC. A gente lembrar que a gente tem uma prevalência de quase 25% da população tem a presença do forame oval patente, e se isso realmente é a causa do AVC daquele paciente. Se isso for a causa do AVC, e se não tiver outro mecanismo, o fechamento do FOP hoje é a primeira conduta, em detrimento à antiagregação ou anticoagulação. Mas aí ele traz vários scores, eles trazem scores de tamanho do FOP, ele traz scores de idade, ele traz scores da lesão, ele traz scores da teste das bolhas. Então, assim, de novo, não existe uma fórmula de bolo. O seu paciente, com você vai definir. Mas hoje, uma conduta é se uma vez aquele FOP é o causador do AVC. Então, a gente tende hoje a tendenciar a fechamento do FOP, desde que isso seja o causador do AVC desse paciente.
A segunda parte do congresso hoje, muito legal, muito interessante, eu participei da mesa de neuropediatria. Mas você vai falar assim, mas por que da neuropediatria, Felipe? Por que você acompanhou a neuropediatria, você sendo um neuroadulto? Primeiro que muitos dos neuroadultos têm que ter conhecimento da neuropediatria. Segundo, quem neurologista que atende muitas vezes no interior, nas cidades menores, ele também é importante ter conhecimento de neuropediatria. Aquele colega que atende em um hospital também tem que ter conceito de neuropediatria. Então eu fui assistir a aula da doutora Érica Machado, uma autoridade da parte de epilepsia, uma amiga, trabalho junto com ela, discuto o caso com ela quase que todos os dias, minha referência da parte de realização de exames em Belo Horizonte, e ela me traz, muito interessante, a parte genética das epilepsias. Não que a gente precisa, na maior parte dos casos, de estudo genético de um quadro epilético, mas a gente sabe que quase 70% a 80% dos pacientes com epilepsia, eles têm portador de uma doença gênica, muitas vezes multigênica, mas aquilo é gênico. Então, naquelas epilepsias mais graves, e aí ela citou muito bem, Dravet talvez foi o que chamou muita atenção para isso, traz várias outras epilepsias que é importante esse estudo gênico porque você consegue, muitas vezes com o estudo gênico, tratar melhor. Então, traz deficiência de piridoxina, muitas vezes você vai fazer reposição, então isso ajuda no seu manejo. Uma outra aula muito legal, muito bacana para a doutora Suzana Santuffi, ela traz a questão de alta habilidades e realmente começa, né? A gente fica assim, tá na moda, agora a moda é alta habilidade. Não, gente, a gente não está na moda patologias. Os transtornos do neurodesenvolvimento, as doenças atípicas, as crenças atípicas não é moda, isso estava aí. O que a gente tem agora é identificar melhor. Então, no último congresso ela trouxe bastante de ideia e ela trouxe de alta habilidade e traz bastante atenção. A gente vê esses marcos da alta habilidade, a gente entender que muitas vezes você tem alta habilidade em funções, alta habilidade motora, tirar um pouco desmistificar que essa alta habilidade a criança não tem convívio social, a criança tem convívio social e as dificuldades que a gente tem de manejar uma alta habilidade porque muitas vezes se confunde com TEA, se confunde um pouquinho com TDAH, né, se confunde com a hiperatividade, então foi muito bacana, ela foi muito esclarecedora sobre isso, trazendo o que são os pontos, né, então uma coisa é estado de agitação, uma coisa é hiperatividade, uma coisa é ela ter critérios, muitas vezes parecer um TEA, mas não fechar critério de TEA e fechar com alta habilidade. Mas que o principal, talvez o mais importante disso tudo é entender que a alta habilidade compromete a vida dessa criança no futuro. Em todos não, mas o que comprometer é importante as terapias para intervir e diminuir essa dificuldade ou essa criança atípica de ter um sofrimento lá no futuro. A outra aula muito legal, da doutora Mona Lisa, ela traz muito interessante a questão do déficit intelectual, as questões dos déficits intelectuais, o que são os fatores preditores. Então, ela traz bastante critérios, bastante testes interessantes, mas a gente sabe, né, que as prematuridades são importantes, as doenças perinatais são importantes, né, a questão até social, econômica, muitas vezes de alimentação, também são muito importantes para essas crianças com atraso de desenvolvimento e o quanto isso é importante. A gente tem tido hoje um dilema, né? Não existe mais déficit cognitivo, agora está tudo dentro do espectro do TEA. Não, existe déficit cognitivo fora do espectro do TEA. Então, acho que chamou muita atenção. E, por fim, aí uma aula de um grande amigo, Dr. André Gonçalves, um professor, um amigo, uma referência da parte de doenças raras. Ele traz uma aula muito interessante sobre as hipotonias neonatais, hipotonias na infância, o quanto é importante esse diagnóstico diferencial, o quanto é importante a gente diferenciar hipotonias centrais e hipotonias periféricas, e ele traz um compilado muito interessante o que a gente deve pensar, né, nas atrofias, nas ambas atrofias espinhais, se a gente pensar em outras doenças gênicas, o quanto a gente também tem hoje marcadores gênicos para essas doenças, o quanto isso é importante do manejo. E ele trouxe um caso muito bacana, o primeiro paciente que tomou medicamento para AME, né, tipo 1, quanto essa criança desenvolveu e melhorou. Então, a gente imaginar que doenças que a gente pode melhorar o desfecho, é importante a gente ter o diagnóstico.
Então, mais uma vez, parabéns para o pessoal da Neuroped, foi realmente uma sessão muito interessante. E você vai perguntar assim, mas você trabalha exclusivamente com PED? Não, mas eu atendo PED, eu acho que todo mundo tem que saber um pouco de PED, então toda vez que eu estou no congresso, uma dica que eu falo para todo mundo, eu sempre participo de aula que eu não domino muito bem, porque ali é o momento de aprender. Eu vi lá hoje vários subespecialistas assistindo aulas de temas que eles não atendem. Então, muito legal, o pessoal estava do submovimento na aula da epilepsia, paciente que trata cefaleia na aula do Alzheimer, então isso é muito interessante, eu sempre gosto de participar, isso é uma dica que fica para vocês. Nos congressos, tente participar das aulas que você não domina. É lógico que você tem a sua predileção, eu sempre vou nas aulas das pessoas que eu gosto, dos temas que eu gosto, mas eu também vou a aulas desafiadoras. E por fim, a aula que eu participei com um grande prazer, como moderador, né, na abertura do Congresso Mineiro de Neurologia, nós trouxemos, e a gente sempre tenta trazer no Congresso temas relevantes para nós. Então nós convidamos 4 grandes autoridades nacionais e internacionais em pesquisas médicas. E aí trouxemos para nós, muito interessante, né? A doutora Sara Camargo veio trazer sobre a questão da mulher na pesquisa, então da questão da mulher na medicina, da questão da mulher na sociedade, o quanto a gente imaginar que há 100 anos atrás a gente vivia, que mundo é esse, né? E hoje, quando a gente abre os olhos e vê no Congresso Mineiro, a gente tem 70%, 80% das mulheres. Então, o quanto é importante, né? A diferença de gênero é essa na saúde, né? Na educação, não condiz com nossos pensamentos hoje. Então, realmente, o quanto é legal, eu acho que isso mais importância ainda para as mulheres, mais importância para a gente poder continuar tendo o seu papel, continuar a ter o papel feminino, o quanto é importante e valorizamos muito a presença das mulheres e acho que isso é bem interessante. Depois uma aula do Dr. Antônio Lúcio Teixeira, um colega mineiro durante longos anos na Federal de Minas Gerais, neurologista, psiquiatra, tudo em formação e hoje ele está no Texas. Então, o quanto que ele trouxe para nós, o quanto que essas pesquisas, o quanto que o desenvolvimento foi contribuinte para a vida dele. Então, alguém que sempre gostou de estudar, sempre gostou de publicar, isso quanto que abriu portas para ele, com todas as dificuldades que a gente tem em pesquisas no Brasil. E ele trouxe o quanto ele teve dificuldade aqui no Brasil e o quanto que ele tem dificuldade também lá fora. Então, também não é um mar de rosas lá fora. É lógico que lá você tem mais apoio institucional, apoio governamental, coisa que a gente não tem no Brasil. Mas o importante é a gente correr atrás, querer. Então ele trouxe para nós que quando a pessoa quer, ela consegue. Eu acho que isso talvez seja o recado do Dr. Antônio Lúcio. E aí, 2 colegas, 2 referências nacionais na neurologia, Dr. Otávio Pontes e Dra. Sheila Martins, 2 referências do AVC, e eles trouxeram para nós o quanto a insistência deles, o quanto o treinamento deles, o quanto o trabalho deles, o quanto os estudos deles ajudou muito a mudar. A primeira aula que nós falamos foi a revolução do AVC. Então, quanto foi a aprovação do Ateplase, quanto foi a aprovação agora, recentemente, poucos anos atrás, a trombectomia, o quanto foi a aprovação dos centros de AVC e o quanto isso mudou no desfecho dos pacientes com AVC no Brasil. Então, ele trouxe, talvez, o trabalho mais importante, o estudo Resilient, como é que isso juntou. É lógico que não é só os 2, é uma força-tarefa, né, Dr. Raul Nogueira, Dr. Francisco, doutora Gisele, quanto que juntou, talvez eu vou esquecer porque tem vários, quantas pessoas que juntaram, né, ou você mesmo que estava aí fazendo a sua unidade AVC, fazendo um bom trabalho, juntaram para mostrar o quanto é importante o tratamento agudo do AVC. E a aula se fechou com um vídeo muito emocionante, muito bacana, da doutora Sheila Martins, mostrando as unidades de atendimento, as dificuldades que a gente tinha e hoje, como é que está essa dificuldade depois dessa melhora. O quanto se melhorou o desfecho, o quanto a gente consegue dar alta ao paciente mais precoce, o quanto o paciente fica menos grave, o quanto esse paciente precisa de menos reabilitação, o quanto esse paciente volta para casa, o quanto esse paciente volta a ter a vida dele normal. Então isso é muito importante para você, colega. Não desista dos seus sonhos. Monte a sua unidade. Nós contamos no nosso caso, em 2013, nós montamos uma unidade AVC numa cidade de pequeno, médio porte,
onde ela durante 10 meses ela teve grande sucesso, mas de problemas governamentais, problemas infelizmente políticos, nós tivemos que fechar a unidade AVC. Então, o quanto isso é triste para nós, né? O quanto que foi sonhador, o quanto que foi bacana. Eu, Dr. Druz, também faz parte aqui do canal, doutora Fernandinha, Daniel, nós éramos equipe em 4, onde a gente tinha montado e infelizmente não foi para frente, não por resultados. Nós tivemos coisa que nós nunca tínhamos tido, de trombólise, de resposta ao paciente, de manejo, de identificação, de investigação da causa do AVC, de prevenção da causa do AVC, mas que parou de forma política. Então nós quisemos trazer no congresso hoje essa questão de quanto a pesquisa é importante. Então hoje, com o advento da inteligência artificial, catalogue o seu paciente, notifique o seu paciente, acompanhe esse paciente, não só atenda o paciente. E muitas vezes esses dados podem mudar o desfecho do seu bairro, da sua cidade, da sua região. Tá joia? Então, eu acho que talvez o recado está aí. Queria agradecer a todos aí, os ouvintes e os participantes do nosso canal. Eu estou aqui fazendo a minha parte do vídeo, o Druz vai estar fazendo a parte do vídeo dele, mas tenho certeza que nós vamos trazer bastante informação relevantes para a sua prática clínica neurológica. Amanhã será um dia muito intenso, de muitas aulas, de muita coisa boa. No sábado também a gente terá aulas pela parte da manhã, eu darei uma aula no sábado, o Druz dará uma aula no sábado. Nós vamos trazer informação para você ao vivo, informação para você da melhor forma, informação para você resumido para melhorar a sua prática clínica neurológica. Nos vemos em breve. Tchau!